dia, alguém tá me ouvindo? Bom dia, Sheila. Estamos lhe ouvindo. Eu entrei falava, eu falei, gente, não tô ouvindo ninguém. Falando Não, bom dia, realmente no eu início não tive que estava botar o saindo. fone. Agora está saindo. Então tá bom. Tá bom? E o meu, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Aí, Vamos lá. Cuidado aqui, amor. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Hoje nós vamos falar sobre Excel, tá? Vamos começar o danado do Excel. Muita gente teme. Não precisa temer o Excel, tá? Ele é bem parecido com aquela tabela do Word. A diferença é que você pode colocar operações aritméticas nessa tabela, você pode impor condições, né? Tem pessoas que usam até o Excel como banco de dados. Já tem muito tempo que não se usa isso, mas ainda tem gente que faz uso do Excel como banco de dados, né? Então aqui nós temos a área de trabalho do Excel, né? Isso aqui é uma planilha do Excel, tá? Onde nós temos aqui as colunas marcadas por letras, né? A, B, C, D, todo o alfabeto. E aí quando chega no final, se você continuar criando mais, ele vai criando mais. Tá vendo? Ó, cheguei no. Aí começa A, B, B, C, A, C. Aliás, A, B, A, C. Aí ele começa tudo de novo. Aí foi até o final do alfabeto de novo, aí começa B, A, B, C, tá? Para dar conta de todos os campos que você precisa. E as linhas são numeradas, tá? Então, quando você vai fazer a referência de qualquer célula dessa, por exemplo, eu cliquei nessa célula aqui que está marcada para vocês. Então, eu estou na coluna G, na linha 4. Então, essa coluna ela é chamada de G4. Tá? Essa célula aqui é chamada de G4. Então, cada quadradinho desse aqui é chamado de célula. Se você selecionar isso aqui, você está selecionando uma coluna. Se você selecionar assim, você está selecionando uma linha inteira. Tá? E se você clicar em uma, você está clicando na célula. Tá? Então, por exemplo, agora eu estou na célula F4. Tá? Então, nós vamos começar a criar. Primeiro, vamos criar uma planilha bem simples, tá? Só para vocês poderem ver como fazer. Nós podemos manipular manualmente o tamanho dessas células, tá? Então, por exemplo, eu posso aqui, ó, tá vendo aqui que a minha seta vai mudar? Ela tá uma cruzinha. Quando eu posicionar em cima dessa linha, ela vai virar uma seta dupla apontando para um lado e para o outro. Eu clico e seguro e arrasto. E aí a coluna A passou a ficar mais larga do que as demais, tá? Eu posso fazer a mesma coisa na largura, só que aqui eu vou atuar, assim como eu atuei na coluna, eu vou atuar na linha. Então, ó, a linha A passou a ficar mais grossa, né, mais espessa do que as demais, tá bom? Se eu quiser desfazer, Ctrl Z para desfazer, tá? Dei Ctrl Z, desfiz a última, dei Ctrl Z de novo, desfiz a alteração da coluna. Até aqui tudo bem? Tranquilo. Beleza. Então, ó, assim como no Word, nós temos aqui o menu de ferramentas, né? Então, nós temos página inicial, inserir, desenhar, layout, aquelas mesmas coisas. Acrescentam algumas coisas a mais, como fórmula, o desenhar, dados, tá? Mas não tem muito mistério. Então, aqui o primeiro, na página inicial, nós temos a área de transferência, que você já conhece, que é a mesma coisa para todos os programas do pacote Office, tá? Tudo que você copiar fica na área de transferência. Aqui é a fonte, né? O grupo fonte, que também é a mesma coisa do Word. Aqui no alinhamento entra algumas ferramentas a mais, tá? Então nós não temos o alinhamento justificado no Excel, nós só temos alinhado à esquerda,
centralizado e alinhado à direita, tá? Só que aí entra alinhado embaixo, alinhado ao centro, ao meio, e alinhado em cima, tá? Quando é que eu vou aplicar essas situações? Por exemplo, já vou aproveitar e vou mostrar aqui para vocês essa outra função aqui, que é mesclar e centralizar, tá? Então, digamos que eu pegue 3 linhas e eu mescle essas 3 linhas. Tá vendo? Aí ficou uma linha grandona. Então, começo a digitar aqui, ó, tá lá embaixo, tá vendo? E ela vai, ó, estourando e ela não quebra essa linha, tá? Então fica assim, vai ficar aparecendo somente uma parte para vocês, tá? Então vai dificultar para vocês fazer a leitura. Cadê o restante desse texto, não é? Então a gente tem como fazer. Ó, aqui está mesclando, centralizando, tá vendo? Mesclar através, mesclar células, ele só vai mesclar, não vai fazer nada. E aqui eu tenho como desfazer a mesclagem. Então, se eu clicar aqui, ele vai desfazer, vai botar tudo numa linha só, tá? Se eu clicar em mesclar através, nesse caso aqui, ele não vai mudar nada, tá? Aí eu tenho o mesclar células, pronto. Ali mescla, mas ele não centraliza. E eu tenho aqui o desfazer mesclagem, que nós já vimos aqui como é que faz, tá? Aqui nós temos quebrar texto automaticamente. Então você pode ver que o nosso texto ele é bem grande, só que só aparece uma partezinha do texto. Eu venho aqui, ó, quebro ele automaticamente. E aí ele passa a aparecer aqui na minha coluna, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, vou apagar uma parte desse texto. Então tá assim, ó, tá cortando um pedaço ainda, né? Então eu posso aumentar um pouquinho mais aqui a minha mesclagem. Se eu quiser aumentar, eu tenho que desfazer, eu clico, aí ele desfaz, e eu clico de novo, ele refaz. Então tá aqui. Tá? Mesmo assim, ainda não dá para fazer o que eu quero fazer, que é o quê? Isso aqui, ó. Olha como é que está o alinhamento. Ele está lá embaixo. Tá vendo o texto? Eu venho aqui, coloco ele no centro, ou eu posso vir aqui e coloco ele alinhado lá em cima, tá? Então isso aqui te ajuda bastante quando você vai montar uma planilha, uma tabelinha, onde você tem uma parte que é alta, assim, é mesclado várias linhas, né? E você quer alinhar na parte superior ou no centro, como está aqui, por exemplo, ó, no centro, ou você quer alinhar embaixo, tá? Aí fica a seu critério. E aqui você dá a direção, né, do texto. Então eu posso inclinar o texto no sentido horário, eu posso inclinar para baixo, né? Posso botar na vertical, posso colocar o texto assim para cima, girar o texto para baixo, ou eu posso formatar o alinhamento que eu quero. Aí aqui eu vou dizer aqui, ó, só vir aqui, tá vendo essa setinha vermelha aqui, esse botãozinho vermelho? Eu vou fazendo aqui, ó, o ângulo que eu quero, tá? E aí, ó, deu ângulo de menos 45. Então, ele vai lá e muda, tá bom? Para que serve isso? Onde que eu vou aplicar isso? Vamos lá. Essa orientação aqui de texto, né, ela serve para quando você vai montar, por exemplo, uma planilha. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo aqui.
Vamos lá, eu vou apagar aqui, tá? Digamos que eu vou fazer um diário. Então, eu tenho aqui, ó, vou aumentar essa primeira coluna. Vai ser o nome do aluno, né? Então, vou botar aqui, aluno. Aí aqui vai estar os nomes, né? João, Maria, Zé, sei lá, a gente cita alguns nomes. E aí, eu tenho a seguinte situação, eu preciso colocar os dias do mês aqui. Não é isso? Só que aí, dessas colunas, por exemplo, a primeira coluna, eu posso colocar, por exemplo, o mês que eu estou trabalhando. Então, primeiro a coluna eu posso colocar como a referência o mês. Aí depois, no final, vou botar aqui no final, eu vou colocar a palavra faltas, que vai ser a coluna onde o professor vai lançar as faltas. Então, aqui, eu vou pegar nessa coluna aqui e vou lançar, eu vou ter que aumentar a coluna, é óbvio, né? E eu vou lançar aqui o mês. Estamos em outubro, né? Então, eu vou digitar aqui, outubro. Então, ficou todo quebrado, né? Então, eu vou lá, seleciono a coluna, venho aqui na orientação e coloco assim. Tem que diminuir aqui um pouquinho o tamanho da letra. A gente pode diminuir aqui, botar Alt. Então tá lá, outubro. E aqui nessa aqui nós vamos colocar a palavra faltas. É a mesma coisa, seleciona a coluna, vem aqui e faltas. Aí vamos colocar aqui também o tamanho 8. Falta só mais um pedacinho. Pronto, aqui faltas. Acho que dá para botar outubro então, né? Tá faltando mais um. Tá? Aí é bom que aqui a gente já pode mesclar aqui, já pode aproveitar para fazer aquela aplicação da orientação, do alinhamento, né? Então aqui, ó, eu posso, por exemplo, colocar alinhado ao centro, né? Para poder ficar bonitinho aqui, organizado. Então fica aqui, ó, aluno alinhado ao centro, aí outubro, faltas, né? E aí nos dias dos meses eu vou ter que fazer a mesma coisa, mesmo tipo de orientação para todo mundo. Digamos que eu só tenho esses dias aqui no mês de outubro. Eu vou vir aqui e vou orientar verticalmente, tá? E aí eu tenho o dia, né? Hoje são 10. Então, 10 de outubro, 11 de outubro, 12 de outubro. Tá? Então aqui eu vou marcando os dias do mês. Dia 13. E assim vai. Tá? Então, essa daqui seria uma das aplicações, tá? Para você montar essa aqui. Essa daqui, nós estamos com a linha bem larga, né? Bem grossa. E aí eu orientei aqui ao centro. Então, tá aqui alinhado ao centro. Tanto na vertical quanto na horizontal, né? Então, tá alinhado ao centro tudo. Tá bom? Edson, pô, eu queria excluir uma linha, por exemplo, ou então eu queria acrescentar uma linha. Vem aqui, ó, antes de Maria, deveria ter mais uma pessoa aqui. Eu posso fazer isso? Pode.
Se for só por essa questão, você não precisa acrescentar uma linha aqui, tá? Eu vou usar isso só como referência para você saber como acrescentar uma linha em qualquer parte. Então, você seleciona aqui a linha que você quer, e aí você vem aqui, ó, inserir, aqui na parte lá do grupo células, inserir linhas. Então, automaticamente ele joga o Maria para baixo e acrescenta uma linha em branco em cima, tá? E aí você quer colocar a Paula aqui. Aqui. Tá. Pô, Edson, mas está fora de ordem. E aí, eu posso ordenar? Como é que eu faço para fazer isso? Você seleciona toda a coluna, vem aqui em classificar e filtrar, e coloca aqui, ó, classificar de A a Z. Ele vai perguntar se deseja expandir a seleção ou continuar com a seleção atual. Eu posso, como não tem mais nada ali, eu vou só continuar com a seleção atual. Pronto, está aqui, ó. Todo mundo em ordem alfabética, tá? Então, bem tranquilo. Ah, e se eu quiser excluir, digamos que eu não queira uma linha ou uma coluna, como é que eu faço isso? Mesma coisa, eu seleciono aqui, ó, quero excluir essa coluna, essa linha. Clique em seleciona. É só você clicar essa coluna aqui, onde estão os números, ela te dá a referência das linhas. Essas colunas aqui, com as letras, te dá a referência das colunas. Então, eu quero excluir uma linha. Eu venho aqui, ó, excluir. Aí eu tenho como excluir só uma célula ou tenho como excluir a linha inteira. Também posso excluir uma planilha toda, tá? Só cuidado para não clicar ali, que senão você perde tudo. Então, excluir a linha toda, pronto. O João desapareceu e você nem percebe que foi feita mudança na sua planilha, tá? Aqui você tem essa linha de grade aqui por trás, que é para te orientar, né, em qual célula que você está trabalhando, mas se você colocar para visualizar a sua impressão, ele vai gerar, olha como é que aparece aqui, sem grade nenhuma, tá? Você perde essa orientação. Por quê? Porque você não está usando grade, não está usando as bordas. Então, vamos passar a usar a borda aqui só para a gente poder, ó, tá vendo essa linha de referência aqui pontilhada? É aqui está dizendo que a sua primeira página termina aqui, isso aqui vai ser na segunda página. Então, se você quiser que ela saia na mesma página, ou você vai ter que chegar isso tudo para cá, posso excluir aqui essas colunas, ou você vai ter que mudar a orientação do papel, né? Eu posso vir aqui orientação e passar para paisagem. Aí, ó, o pontilhado veio para cá, aqui para trás, tá bom? E agora, como é que eu faço para as linhas de grade aparecerem? Então, vamos lá. Então, ó, eu vou selecionar tudo. Então, aqui eu estou selecionando toda a minha tabela. Aqui em fonte, tá vendo essa aqui, ó? Essa ferramentazinha aqui é chamada de bordas. Ela está selecionada somente borda inferior, tá? Eu venho aqui e clico em todas as bordas. E aí ela monta a grade, tá? Agora, se eu for visualizar a minha impressão, ele já aparece a grade, tá? Aí já dá uma aparência mesmo de diário, né? Tudo direitinho. Agora, se eu quiser, eu posso personalizar também, por exemplo, digamos que eu quero que essa coluna aqui, onde está escrito outubro, ela seja diferente das demais. Então, vou botar uma borda mais grossa aqui nela. Então, posso fazer a mesma coisa aqui em faltas. Tá? E aí, se você for visualizar de novo agora, você vai ver a diferença. Então, você consegue observar aqui, tá vendo? A borda está mais cheia, está separando de um grupo para o outro. E isso é bem interessante na hora de você montar a sua tabela. Tá? Agora,
vamos desfazer essa daqui. Eu vou criar uma tabela nova, tá? Para poder fazer tudo de novo. Então aqui eu posso, se eu clicar nessa setinha aqui, ó, que nem eu cliquei, eu seleciono toda a minha planilha, tá? Não só a minha coluna, não só a tabela que eu montei, mas a planilha inteira. Pode ver que a tela toda ficou selecionada, tá? Então, com isso eu posso excluir toda a minha planilha, né? Excluir. É porque eu estava sem planilha nenhuma. Eu posso excluir aqui toda a minha planilha. Ele vai perguntar se eu tenho certeza. Pronto. Sumiu aquela planilha, criei uma planilha nova, tá? Então, tá feito aqui. E esse aqui é um recurso, esse de excluir a planilha, por isso que eu falei para vocês terem cuidado, porque ele é um recurso que não tem como desfazer, tá? Então, ó, tô dando Ctrl Z, ó, ele não desfaz, tá? Então, vamos lá. Digamos que agora eu queira fazer uma planilha mais voltada para coisas menos verticalizadas, né? Digamos assim. Digamos que você... Claro, a gente ainda não chegou na parte que é voltada para a enfermagem, tá? Aqui eu estou só mostrando exemplos de como montar uma planilha, tá? Aí depois nós vamos entrar aí na parte aí de controle de estoque de insumos, do posto de saúde, tá? Para vocês poderem praticar. Então aqui, ainda só para a gente praticar, eu vou criar Vamos criar aqui como se fosse um boletim. É um mapa de notas, por exemplo. Então, tenho aqui aluno. Vou botar em caixa alta aqui. Aluno. Aqui eu tenho nota 1. Nota 2. Nota 3. No caso de vocês é só nota 1 e nota 2. Eu tenho a média, tá? Então, eu vou centralizar tudo aqui. Está tudo centralizado. Digamos que aqui vai ser lançada as notas de vocês de informática. Para ninguém ficar naquela coisa assim, eu tirei essa nota, professor. Então, eu vou colocar nomes fictícios, tá bom? De novo, João, Maria, José, Paula, Paulo. Tá bom. E aí, aqui eu tenho as notas. Vou botar aqui que na primeira nota João tirou 10, na segunda ele tirou 9. Maria tirou 9,5 na primeira e tirou 10 na segunda. José tirou 9 na primeira e tirou 9 na segunda. Paula tirou 10 na primeira e tirou 9,5 na segunda. E Paulo tirou 8,5 na primeira e tirou 9 na segunda. Pronto. Então tá aqui, ó. Vamos montar aqui a grade, né? Então vamos ver aqui todas as bordas, tá? Bom, tá montado aqui, tá? Mas e a média? E agora? Como é que fica isso aqui? Como é que eu calculo essa média desses alunos? Então vamos lá. Eu vou pegar e vou... Quando você quer botar uma operação aritmética dentro de uma célula, o primeiro sinal que você vai colocar na célula é o sinal de igual. Você está indicando que essa célula vai ser igual a... Aí aqui dentro você vai botar operação aritmética.
Digamos que eu só queira somar as duas notas, né? Ao invés de ser uma média, seria o total de pontos. Então, eu vou clicar, coloquei lá igual, eu venho aqui, ó, clico na primeira. Aí apareceu a referência dessa célula que está grifada aqui, tá vendo? B2, coluna B, linha 2. Então, ó, B2, coluna B, linha 2, tá? Agora eu vou somar com a próxima célula que eu quero, que é o quê? Coluna C, linha 2. Eu posso ou clicar aqui ou posso simplesmente escrever, ó, C2. Automaticamente ele já grifou de vermelho lá, tá? Se eu pressionar a tecla Enter agora, ele já vai me dar o resultado, ó. 10 mais 9 é igual a 19, tá? Então, esse aqui é o cálculo da soma, não da média. Por enquanto eu tenho só a soma, tá? Então, e digamos que, não é soma, é subtração. Basta eu mudar o sinal aritmético. 10 menos 9, 1. Tá? Então, você vai conseguindo fazer as operações aritméticas aqui. Tá? E agora, como é que eu faço a danada da média? Como é que se calcula uma média? Você soma os elementos e divide pelo número de elementos, correto? Então, vamos lá. Sinal de igual, eu tenho esse aqui, mais esse aqui, dividido por 2. Eu tenho dois elementos. Só que nós temos a seguinte problemática. Nós estamos fazendo isso aqui é uma equação básica, né, da matemática. Nós estamos fazendo uma equação de forma linear, né? Se fosse no papel, nós colocaríamos B2 mais C2 sobre 2, né? Então, você resolveria a soma em cima e depois você dividiria por 2. E aqui, como é que fica? Vamos ver se vai funcionar? Então, vou dar Enter. Ele deu 14,5, tá certo? 14,5. Isso aqui é a média? Não, né? Não. Por que não está dando certo? Porque ele primeiro está dividindo. Então, ele está dividindo 9 por 2 para depois ele somar 10. Por que ele está fazendo isso? Como nós linearizamos a equação, eu preciso dizer para o Excel o que ele tem que fazer primeiro. Aqui entra as regras da expressão aritmética. Então, ó, boto as operações que eu quero priorizar entre parênteses e a divisão do lado de fora. Por quê? Regras de matemática, de operações aritméticas. Primeiro, ele vai priorizar a divisão, depois a multiplicação, depois a soma, depois a subtração. Tá? Então, aqui, quando eu coloco em parênteses, eu estou obrigando o Excel a primeiro resolver os parênteses. Não é assim que a gente faz em expressões aritméticas? Primeiro se resolve os parênteses, depois os conchetes, depois as chaves. Então, agora sim, ó, 9,5. Tá bom? Então, quando eu tiver essa situação em que eu preciso fazer mais de uma operação aritmética, eu preciso só ter o cuidado se as operações aritméticas estão na sequência certa. Se eu tiver nessa situação aqui, eu tenho que forçar que ele faça a soma primeiro para depois fazer a divisão, tá bom? Tá, pô, Edson, eu vou ter que digitar isso tudo aqui de novo, dessas operações todas? Não. Ó, selecionei essa aqui. Tá vendo esse quadradinho verde aqui, ó? Essa pontinha aqui da minha célula? Basta eu posicionar o mouse em cima. Tá vendo que a seta do mouse mudou? É uma cruzinha branca, ela vai virar uma cruzinha preta. Ó. Eu vou posicionar aqui em cima, vou clicar e segurar e vou arrastar até embaixo. Ó. Quando eu soltar,
prontinho. Ele simplesmente ele estendeu a operação aritmética para as demais. E se você clicar aqui, ó, ele considera a linha certinho, tá vendo? A de cima é B2, a de baixo B3, B4, B5 e B6, tá? Então facilita bastante a sua vida. Você não precisa ficar digitando aquela mesma operação várias vezes, tá? Isso vale tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Se eu tivesse aqui várias fórmulas aqui, eu apliquei a primeira fórmula aqui, queria que ela fosse aplicada na horizontal aqui. Então, digamos que eu tivesse aqui um cálculo, esse cálculo se repetiria na coluna 2, na coluna 3, 4, 5, era só fazer a mesma coisa, clicava e segurava, via aqui e arrastava, tá? Ia dar o mesmo resultado. Até aqui tudo bem? Deixa eu voltar aqui para vocês que eu não consigo. Deixa eu ver a carinha de vocês aqui. Se está com carinha de desespero ou não. Tá tranquilo? Por enquanto? Então tá bom. E Eu aí? nem coloco a minha cara. Por quê? Cara de desespero? Desesperada, chega. Que isso, gente? Ah, agora eu entendi. Ah lá, só para não ficar reclamando, tô aqui, ó. Tá bom. O pessoal chegou depois, não sabe por que você falou isso, mas tudo bem. A gente estava comentando aqui no início da aula que na pós-graduação que eu faço, os professores obrigam os alunos a abrir a câmera. Se não abrir a câmera, eles não dão a presença na aula. Então, pelo menos na hora de falar, de se apresentar, você tem que abrir a câmera. Aí eu falei isso, a Viviane ficou aqui. Aí eu brinquei que eu vou ficar quietinha, não vou falar mais nada. Não, pode falar. Não tem problema não. Por que a Vivi? É porque eu Não, falei, mas a Vivi sempre abre a câmera, não abre. de vez em Às quando ela abre. vezes, às vezes. Às vezes ela abre, sim. Então, É que vamos as lá. crianças ficam passando para lá e para cá e eu deixo desligado. Para não acontecer isso, as minhas crianças têm 4 patas, né? Aí, para não acontecer, porque eles querem ficar o tempo todo aqui comigo, eu me tranco no escritório para poder dar aula. Senão, é um monte de cachorro pulando em cima de mim. Então, não dá, né? Foi Então, eu que fiquei zoando, Sheila, que eu não vejo vocês, só fico vendo as fotos. Aí eu tava comentando com o Ah, é, professor. amiga? Parece que eu tô falando. Caraca, tu é amiga Para. da onça, hein? Cadê a cara de vocês? Tá, Não olha vejo. só, eu vou abrir, mas você vai se espantar, que eu tô toda descabelada. Eu também tô. Nem me arrumei hoje. Viu? não tem nada de assustador aí. Nada diferente. Mas sério, gente, olha só, no meu caso, já é ruim, porque eu não conheço vocês pessoalmente, né? Eu já comecei a dar aula para vocês de modo online. Então já fica assim uma coisa bem assim distante, né? Agora você imagina para vocês que se conhecem desde o início do curso, como vocês não se veem, aí só olhar para foto, né, Vanessa? Deve ficar. Me sentiria bem estranho. Eu me sinto assim de manhã porque eu tenho de manhã eu dou aula para, por exemplo, terceiro ano, eu dou aula para eles desde o primeiro ano. Então eu fico assim bem não é chateado, mas assim você fica assim, caramba, eu acho que quando chegar, por exemplo, dia 19, eu volto a dar aula para eles presencialmente, né? Cara, ainda mais eles são adolescentes, adolescente muda muito, né? Então, tô desde março sem vê-los. Então, tem uns que nunca abrem a câmera. Então, o que vai acontecer? É que nem ontem. Ontem eu dei aula, eu dei orientação para um do terceiro ano que eu conheço ele desde o primeiro ano. Quando saiu em março, ele estava de um jeito. Quando ele abriu a câmera aqui ontem, para eu poder orientar o trabalho final dele, eu levei um susto.
Aluno novo, né? Eu falei, quem é você? Ele começou a rir. Porque ele estava totalmente diferente. Ele estava de bigode, ele estava com cabelo comprido. Eu falei, gente, que é esse garoto? O garoto era totalmente diferente do que eu vi. Então, assim. Ainda mais em casa, eles não estão tudo deixando barba crescer, bigode, cabelo. Exatamente. Eu tô assustado. Eu falei, gente, quando voltar a aula na semana que vem, eu vou não vou conhecer ninguém. Mas Não, ainda mais menino nessa época, eles mudam muito. Eu vejo aqui em casa, pelo meu de 13 anos, como ele mudou. Exato. Cresceu, tá diferente. Muda sim, eles crescem bastante. As meninas também, né? Vão ficando diferentes, vão crescendo, ganhando corpo. Então, você olha assim, caramba, eu dava aula para uma criança, agora tô dando aula para uma mocinha. Então, você dá isso. Mas, enfim. É por isso que a gente acaba se sentindo meio abandonado aqui por causa da câmera fechada, mas tudo bem. Depois meu psicólogo trata isso. Vamos lá, vamos continuar aqui para nossa aula. Então, aqui nós vimos então a nossa primeira fórmula aqui, tá? Duas fórmulas, soma, subtração. Nós vimos agora cálculo de média aritmética, tá? Mas ainda está digamos assim, uma planilha bem simplesinha, né? Ainda está bem simples essa planilha. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Eu diminui porque tem uma barrazinha aqui de ferramentas da plataforma que fica bem em cima do menu aqui. Eu não consigo usar todas as ferramentas. Então, oi? Então, deixa eu tirar uma dúvida. Não tem atalho para fazer essa soma? Eu não estou vendo nada não, professor. Peraí, é porque eu minimizei aqui. Não tem nenhum atalho, não? Ao invés de eu colocar B2 mais C, alguma tecla aí que eu selecione a linha, né? Nesse caso, não, porque o que acontece? Você precisa colocar referência. O que você pode fazer é você escrever no teclado, né? Como eu fiz aqui, ó, por exemplo. Eu tenho que colocar essa fórmula aqui, né? Então, eu vou tirar aqui, ó, tirei a fórmula. Vou colocar aqui, ó, sinal de igual, tá? Aí eu vou colocar parêntese. Ao invés de eu clicar, eu posso escrever, ó, P2 mais C2, fecha parêntese, dividido por 2. E dou Enter. Que aí dá no mesmo. Eu achei que, na verdade, tivesse algum tão mais fácil, que não necessariamente precisasse digitar. Algum atalho, né? Porque sempre tem, né? O atalho que você tem é você clicar na célula. Tá. Que nem, ó, eu vou botar aqui, em vez de você digitar, ó, igual, abro parêntese, clico aqui, já aparece lá para você, ó. Clico na próxima. Tem que especificar o que eu quero. Você tem que especificar o que quer. Não tem como você, o computador, você chegar ao que você quer sem você, pelo menos, clicar para marcar. Ou você digita ou você clica marcando. O atalho que você tem é marcar. Não, tá, entendi. Tá bom? Vamos lá. Então, agora, nós estamos aqui com uma planilha marcada. Deixa eu cancelar. Eu tenho uma planilha aqui feita, só que ela tá uma planilha muito feia, não tá não? Seja sincero. Eu tô achando que tá muito básica, né? Não faz nosso estilo, né? Então vamos fazer essa planilha ficar mais bonitinha. O que vocês acham? Nós temos aqui algumas funções aqui, layout. Nós temos algumas coisinhas aqui que nós podemos fazer que faz a planilha ficar mais bonitinha. Não vai ficar, né, tão coisa como a que nós temos lá, a formatação já do Word.
Mas dá para ficar uma coisinha assim, mais assim, bonitinha. Aqui, ó. Tem até, nessa versão aqui até tem aqui umas daquelas bem parecidas com Professor, o Word. Oi. o meu é o 2007, aí é diferente, né? Vou abrir aqui, eu tô com 2007 aberto aqui também para isso, tá? Então nós temos aqui, eu tô com os dois aqui funcionando. Ah, Então vou copiar aqui, tá? Copiei e vou passar para o 2007 para vocês poderem acompanhar também. Professor, eu tô no celular. Tá no celular. No celular já fica mais difícil de acompanhar. Mas teu celular tem o Excel? Hein? Seu celular tem o Excel? Vou dar uma olhada, professor. A pessoa não sabe, né? Peraí, um minutinho. Se não tiver, não tem problema. Depois você faz. Então a gente tem aqui também no 2007, tá? Então, ó, vou selecionar aqui a minha tabela e vou vir aqui em formatar como tabela, tá? E aqui você escolhe qual o layout que você quer. Pode ver que eu não tenho todos os estilos que eu tenho lá no Word, tá? Eu tenho algumas variações aqui tudo, mas não chega a ficar igual do Word, tá? Então, a gente escolhe aqui o que vocês quiserem aqui. Vamos ver alguns exemplos aqui, por exemplo, esse aqui. E aí vamos ver. Os dados estão... Então tá aqui, ó. A tabelinha está montada. Modifiquei. Aí aqui ele tem as opções de você classificar, né? Tem essa setinha aqui. Você pode classificar, só que aqui não recomendo mexer, porque se você fizer isso aqui, você vai estar tirando aqui a referência do João, da Maria, né? Por exemplo, se eu classificar aqui do menor para o maior, aí ele vai tirar a ordenação por ordem alfabética, tá? Você não perde a referência da linha, mas você perde aqui a classificação de nome de ordem alfabética, tá? professor, mas essa setinha que deu foi a tabela que você escolheu. Porque eu tá. formatei aqui como tabela, tá? Não, mas poderia ter posto só a cor, sem essas setinhas. Eu poderia fazer isso de forma diferente, né? Vou mostrar para vocês. Então, vou mudar aqui, vou botar para essa daqui, esse estilo. Mesmo assim, ele continua com a classificação aqui, tá? Se eu quiser fazer isso que você falou, eu vou voltar para o que era, aí eu vou ter que fazer manualmente, tá? Eu vou selecionar aqui, ó. Aí eu venho aqui no baldinho de tinta e vou lá e coloco aqui o tom de azul que eu quero, tá? Aí, eu quero que o nome tenha aqui um tom de azul mais claro ainda. Então, vou botar um tom de azul ainda mais claro, tá? E aí, mas eu quero dar uma diferenciadazinha aqui no meu cabeçalho. Eu venho aqui e escolho uma borda aqui, ó, por exemplo, essa daqui. Borda superior simples e a inferior dupla. Então, ó, deu uma destacadazinha aqui na minha borda. Eu quero colocar em volta tudo com uma borda mais espessa. E agora vamos visualizar aqui a impressão, para a gente ver como é que está ficando. Esse é diferente do 365. Então, deixa eu aumentar aqui.
Então ficou assim, ó. Aí para ficar, o que é diferente do Word, né? No Word você escolhe aquele layout, ele apresenta sem entrar aquelas ferramentas, aquelas setinhas lá. Só que se você colocar aquela setinha, aquilo não vai sair na sua impressão, tá? Então eu vou formatar aqui como tabela, vou colocar aqui, por exemplo, essa daqui, tá lá. Só que se eu vier aqui e visualizar a impressão, a setinha não aparece, tá? Vai ficar a setinha normal. Aí fica a seu critério você usar ou não. Isso aqui é só para você poder classificar, né? Classificar na ordem crescente, decrescente, classificar por cor. Aqui você tem também a mesma coisa. Se você, por exemplo, eu estou aqui no nome, aí eu peguei e selecionei em ordem alfabética. Aí automaticamente as outras colunas também vão? Sim. Ah, Tá? tá. Quer ver? Ó, vou inverter aqui. Ó. João tirou 10 e Paulo tirou 8,5. Então vou selecionar só o nome e vou botar na ordem inversa aqui, ó, na ordem decrescente. Ah, tá. E as notas dele seguiram. Ah, tá. Pode ficar tranquilo que você não perde, não embaralha não. Ah, legal. Ele faz Porque isso. sem essas, se não tivesse essas setinhas, se a gente colocasse a coluna em ordem decrescente, as outras não iam seguir, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu quiser colocar aqui por ordem de média, tá? Se eu classificar aqui, ó, da maior para menor, a Paula vai lá para cima, ele mantém a mesma. Show. O Paulo tem a menor média, então ele ficou lá embaixo. Entendi. Tá? Obrigada. Aí, no caso aqui da Paula e Maria, elas têm a mesma média, né? Aí o que ele usou como referência? A primeira coluna. Então a primeira coluna aqui é maior. Então a Paula ficou na frente porque a nota 1 dela foi maior do que a da Maria. Entendeu? É por isso que ele botou nessa sequência aqui. Não foi por questão do nome, e sim porque a nota 1 dela é maior do que a da Maria. Então ele usou isso como referência para classificar na ordem da média aqui maior. Entendeu? Entendi. Tá? Então, gente, Excel também não é um bicho de 7 cabeças, quer dizer, por enquanto. Mas eu acho que não sei se a gente vai chegar, como a gente só tem mais 2 aulas, não vai dar para a gente chegar no nível tão complexo de Excel, não. Para vocês ficarem assustadas. Pode ficar tranquilo que eu não vou ficar maltratando vocês, não. Tá? Então, eu vou... professor, mas é bom para a gente poder saber também, né? Sim, não, claro, com certeza. Também não vou poupar vocês de aprender, não. Vocês têm que aprender, tá? Vocês preferem que eu ensine no 2007 ou no 365? Eu prefiro nesse, que é o que eu tenho. E os demais? As demais? O meu é Não, para mim 2016, tanto mas pode ser. faz. Pode ser no 2007 mesmo? Pode. E você, Vanessa? Não, para mim tanto faz, sem problema não, tanto num quanto no outro. Sheila? Professor, eu liguei aqui o meu computador e o meu marido está tentando colocar aqui para ver se eu consigo acompanhar, Tá bom. tá? Aí Tá, eu ainda mas... estou vendo aqui, tentando me organizar aqui. Não, sem problema. Mas você prefere que eu continue a aula no 2007 ou no 365? 2007. Tá. E Vou você, perguntar para Juliana? ele. 2007. Tá, vou continuar no 2007, então. Juliana, tem alguma preferência? Tanto faz. Então tá bom. Então vou continuar no 2007, então, tá? Então vou até fechar aqui o 365, que eu fico só com um aqui aberto. Professor, o 2016 é o 365?
Não, o 365 ainda é mais moderno do que o 2016, né? Eu agora estou comprando, saiu um novo agora que é o 2019, eu estou comprando ele também para poder me atualizar, conseguir pegar um preço para professor, e aí ficou um precinho bem legal, vou comprar. E aí vou instalar, essa semana eu devo estar instalando ele no meu computador. As apresentações de 2019, gente, é a coisa assim mais fascinante que existe, muito legal, muito bom mesmo. Só para dar uma água na boca de vocês, tem alguns recursos no PowerPoint 2019 que, por exemplo, você bota um efeito, aquele de transição, aí vai a mãozinha escrevendo o seu texto. Muito legal. Que legal. Aí você mostra pra gente, se der tempo. Semana que vem eu mostro para vocês, tá? Isso, eu também quero conhecer, eu gostei. É bem legal. Então deixa eu ver. Desculpa que eu tirei a minha imagem, porque eu deitei um pouquinho, Não, mas eu tô pode na ficar. aula, tá? Pode ficar, tá? Pode descansar, que eu sei que você está bem cansadinha. Então vamos lá. Eu vou criar agora um exemplo de uma planilha que vocês provavelmente vão ver muito no dia a dia de vocês dentro dos hospitais, né? Que é uma... Deixa eu excluir tudo aqui. Pronto. Que é uma planilha de controle de insumos, né? Então você tem lá o nome do insumo, e aqui você tem a quantidade, você pode, por exemplo, botar aqui entrada, a saída e a quantidade que você tem. É basicamente isso aqui é um controle básico de estoque, né? Que é, você tem o nome, a descrição do produto, quanto que entrou desse produto e quanto que saiu desse produto. Agora, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma bem simples, que é só quanto que entrou e quanto que saiu, tá? E aí fica aqui o saldo, né? A quantidade que você tem em estoque. Depois, nós vamos montar, eu vou pensar aqui com calma, com carinho, uma forma de montar aqui que você controle por paciente, tá? Só que eu não vou dar isso hoje porque eu vou ter que fazer relacionamento entre tabelas. Então, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Hoje nós vamos trabalhar somente com isso. Então, o que nós vamos ter aqui? A quantidade de entrada você pode considerar como, por exemplo, digamos que eu tenha... vou até acrescentar mais uma coluna aqui. Mais uma coluna. Digamos que nessa coluna aqui ficou o saldo do plantão anterior. A gente vai ajustar aqui. Vou quebrar esse texto aqui. Então, ficou saldo do plantão anterior, tá? Então, vou selecionar tudo aqui e vou botar tudo alinhadinho aqui. Vamos lá. Então, você está recebendo o seu plantão e aí você faz a conferência de quantos sobraram do plantão anterior, né, daquele produto, e aí você vai receber a quantidade, né, que é destinada para você cumprir o teu plantão. E durante o dia você vai fazendo as saídas, né? Conforme vocês forem fazendo a utilização,
vocês vão lançando aqui na saída. E aí a gente calcula aqui a quantidade, tá? Então, qual seria essa quantidade? Seria a soma do saldo do plantão anterior, mais o que você recebeu, menos a saída, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui primeiro paracetamol. Digamos que você recebeu o teu plantão, né, com saldo do plantão anterior de 30 comprimidos. E aí você recebeu mais 120 comprimidos para passar o seu plantão. No decorrer do dia, você usou 100 comprimidos. Quanto que vai sobrar aqui? Como é que a gente vai fazer? Gente, ó, vocês não precisam ficar fazendo conta na mão. Quem tem que fazer isso é o computador, tá? O Excel é feito para isso, tá? Eu só estou colocando já as quantidades aqui só para a gente conferir, ver se a nossa fórmula está certa. Então, vamos lá, sinal de igual. Então, vai ser a soma, né, desse mais esse, e agora menos esse. Vamos ver se vai dar certo. Então, aqui, ó, as entradas eu tinha um saldo de 30, entrou mais 120, eu tenho 150. Saíram 100, sobra 50. Se aqui a quantidade não der 50, significa que a minha operação aritmética está com problema. Deu 50, então não deu problema nenhum, tá? Por que eu estou fazendo esse exemplo? Para que vocês possam... uma coisa que foi até comentado durante a semana passada na POD. Não é que você não possa usar a tecnologia. Aliás, você deve usar a tecnologia. Mas é importante que você saiba fazer as operações para que você, na hora que está criando aquela operação, você não vai precisar ficar fazendo isso aqui em todas as linhas, em todos os campos. Só na hora que você for criar a operação aritmética, tá? Da sua planilha. Por quê? Você tem que fazer o teste, senão você... Já pensou? Você passa o teu plantão todo lá lançando e chega no final, você vai entregar, vai prestar conta, tua quantidade está toda errada. Você confere e não está batendo. Então, para evitar isso, aí você faz esse exemplozinho aqui, bateu, então show, tá tudo certinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui, ó, puxar, o restante vai aparecer como 0, e aqui agora a gente vai adicionar as outras coisas, tá? Então, nós vamos montar aqui. Então, vamos botar essa planilha mais bonitinha, né? Então, vamos formatar. Você pode fazer manualmente, como eu mostrei para vocês, né? Seleciona tudo, vem aqui, escolhe todas as bordas, e aí você pode colocar aqui as cores que você quiser, com um baldinho de tinta, né? Que nem eu estou fazendo aqui. Vou botar um tom mais claro aqui. Aqui a entrada eu posso deixar branco, a saída eu posso deixar um tom vermelho aqui, bem clarinho aqui. Significa que eu estou fazendo uma saída. Na entrada eu posso colocar, sei lá, um tom de verde bem clarinho aqui também. Claro demais. Só para destacar aqui que aqui são entradas, tá? Posso fazer isso, ou eu posso simplesmente, eu vou desfazer. Eu posso simplesmente selecionar a minha tabela, vou aqui em formatar como tabela, e aí eu vou lá e coloco o que eu quero. Se eu colocar estilo da célula, eu posso colocar aqui, ó, também título, né? E eu vou escolhendo aqui. Só que aí, para fazer isso, para você trabalhar com o estilo da célula, eu tenho que trabalhar somente com, por exemplo, nesse caso aqui, ó, título. Então, vem aqui e escolho aqui qual tipo de título que eu quero. Vou botar esse aqui.
tá? Aí aqui eu vou selecionar e vou colocar, por exemplo, nessas células aqui, eu venho em estilo da célula e eu posso colocar outras coisas. Por exemplo, entrar... Não, aqui é descrição. Célula de vínculo, cálculo, texto de aviso, texto explicativo. Aqui eu posso colocar... Aqui você pode diferenciar. Coluna, eu venho aqui no estilo e coloco entrada. Eu posso até duplicar aqui também, né? Aqui também como entrada. Aqui eu coloco como saída. E aqui eu coloco como cálculo. Cadê? Cálculo. Tá? Então aqui eu vou descrevendo. Aqui vai ficando... Ô, professor, Oi. Pode falar. desculpa. Nada? Quando o senhor abriu essa outra... É porque realmente eu não sei, tá? Não é... Não, Quando o senhor abriu essa outra tela e foi clicando, quer dizer que já vai ficar fixo aqui essas funções? É isso? Então, eu selecionei aonde eu quero aplicar. Sim, Né? Por exemplo, aqui ó, isso. na descrição do insumo. Eu selecionei a Sim. coluna do insumo aqui, não deixei o título de fora, venho aqui no Sim. estilo de célula, e aí eu vou clicar para selecionar o que eu quero. Né? Por exemplo, aqui está como texto explicativo, está lá marcado. Aí toda a minha coluna vai ficar com essa característica. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aspirina, ela já vai entrar com essa característica. Tá? Já ficou igual a parte de cima. Tá? De cima. Então, você está formatando... Se eu tivesse colocado só em uma célula, por exemplo, essa daqui, eu venho aqui e coloco, sei lá, incorreto. Então, ela já vai ficar... Só essa célula vai ficar assim, tá vendo? Coloquei qualquer coisa... Olha lá. Tá? Se eu quiser que a coluna inteira fique, eu tenho que selecionar a coluna toda. Entendi. Tá. E aí, essa daqui é uma forma de você fazer. Aí você vai personalizar, você vai botar no teu estilo. Ou, se você quiser, eu posso aqui, ó, vou desfazer tudo que eu fiz. Tá? Seleciono tudo. Deixa eu só refazer aqui, eu tinha colocado aqui as fórmulas. Vamos selecionar aqui a planilha toda. Se o senhor não colocar as fórmulas de qualquer... ele não vai funcionar Não vai funcionar? Não, vai, você vai ter que fazer os cálculos. Não, a aparência vai funcionar normalmente. Tá? Por exemplo, vou selecionar só aqui. Aí a aparência vai funcionar normalmente. Só que, como eu quero aproveitar e já fazer da planilha inteira, então seleciono tudo. Aqui eu já deixei com a fórmula, mas eu poderia deixar sem fórmula. Excluir a fórmula e depois eu aplico a fórmula. Ó, selecionar. Aí eu venho aqui formatar a tabela, seleciono a tabela que eu quero. Dei OK. Tá lá a tabela, tá? Aí aqui eu posso diminuir um pouquinho para poder ajustar aqui, que tá ficando fora. Bom, então eu passo para orientação paisagem, né? E aqui eu puxo a minha fórmula e ele vai funcionar do mesmo jeito. Tá aqui. Então, se aqui eu estou usando um estilo de tabela já pré-definida pelo Excel, e antes eu estava usando um estilo feito por mim. Então, personalizei. Eu fui lá no estilo de células e selecionei área por área. A parte do cabeçalho, eu apliquei título. Na parte
na parte da definição eu botei texto explicativo, na parte da saída eu botei saída, na parte da entrada eu botei entrada, tá? E aí você vai fazendo essas... Aí se eu quiser em algumas partes eu posso aqui dar ênfase, né? Posso aplicar 20% de ênfase, 40% de ênfase. Aí fica ao seu critério. Aí você pode... Ah, eu não quero... Professor, o que seria... Desculpa, o que seria essa ênfase? ênfase é quando você quer dar um destaque sobre aquele assunto. Por exemplo, o curso de informática do Colégio Realengo tem ênfase em programação. Então, a maior parte das disciplinas são programação, entendeu? Então, você dá um ênfase àquilo, ou seja, você fala mais sobre aquele assunto. No caso aqui da planilha, eu quero, por exemplo, dar um ênfase à saída. Então, vou pegar aqui a coluna de saída e vou vir aqui no estilo e vou dar um ênfase, né? Então, aí você escolhe o tipo de ênfase que você quer. Por exemplo, ênfase aqui nesse tom aqui de vermelho. Então, é para destacar aqui, ó, vai chamar a sua atenção quanto que você está consumindo por dia, tá? Então, por exemplo, o diretor do posto que você trabalha, ele quer saber se você está gastando muito paracetamol. Então, ele vai botar lá a ênfase nessa planilha e vai acompanhar aqui as saídas, né? O professor, e você pode dar ênfase, tipo assim, em alguns dias específicos? Pode. Só que aí nós vamos ter que entrar na questão da condição, né? Que a gente vai ver isso nas próximas aulas, que a gente vai estar colocando... mas aí, qual seria esse tipo... Tipo assim, no dia 10, eu gastei mais luva, teve uma saída maior de luva, aí eu vou dar ênfase para aquele dia, entendeu? Ou naquele dia teve uma entrada maior de material, ou teve uma saída maior de material. Tipo assim, para ser uma coisa mais destaque, entendeu? Pode sim. Isso aí a gente vai aprender a fazer quando a gente estiver aplicando lógica, onde você coloca a instrução se, aí você bota um parâmetro lá, por exemplo, a média de saída, né, de consumo de paracetamol é 100. Digamos que eu pegue o somatório do mês todo, divida por 30, aí deu 100. Então tem uma média, né, de saída. Aí naquele dia saiu 150. Então se eu colocar uma condição lá, se paracetamol, ou então eu botar lá na saída, se saída, né, D3, D2, for maior que 100, aí eu vou pegar e vou botar para ele ficar em vermelho. Entendi. Aí você não precisa fazer mais nada. Toda vez que um remédio, o paracetamol, sair mais de 100, média, ele vai ficar em vermelho. Tá bom. Entendeu? Aí são as condições que nós vamos trabalhar. Na semana que vem já vou ensinar isso. Tá ótimo. Tá bom? Bom, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui essa... Deixa eu desfazer aqui. As aparências, né? E vou deixar como a atividade de vocês agora que todo sábado a gente faz uma atividadezinha. Então, como vocês são da área de enfermagem, tem alguns que já estão fazendo estágio, como a Vanessa. Não sei se as demais estão fazendo estágio. Eu sei que a Vanessa está fazendo. Vocês vão preencher essa planilha, né? Então, aqui eu só coloquei o paracetamol, mas vocês que estão fazendo estágio sabem, né, 1000 vezes melhor do que eu quais são os tipos de insumos mais utilizados lá no atendimento de vocês. Gaze, Scalpo 22, Scalpo 21, né? Então, soro, qual tipo de soro que vocês usam mais, esparadrapo, tudo aquilo que vocês usam no dia a dia lá de vocês, luva descartável, máscara. Então, vocês vão colocar aqui,
né? De repente pode pegar quem não está fazendo estágio aí pode pegar uma cola com a Vanessa, né? Quem mais estiver fazendo estágio aí já, para pegar quais são os mais utilizados e vocês utilizarem esse Excel. Aí vocês vão escolher formatar por tabela, utilizar o estilo de célula, né? Tem que selecionar célula por célula ou coluna por coluna e aplicar, também pode ser na linha inteira, ou vocês podem fazer manualmente, utilizando aqui o preenchimento e as bordas que vocês querem trabalhar, tá bom? Ok. Eu senti um suspiro aí, eu ouvi um suspiro aí desse ok aí. Foi eu, porque pra mim usar o meu aqui vai ser mais complicado, né? Porque é diferente. Ah, verdade, verdade. O seu é o calque, né? É, É, bem é um pouquinho diferentezinho, mas eu diferente. vou É, fazer. tá bom. Força, amiga, força. Mas se você estiver se sentindo mal, você pode. Você faz depois você me envia. Não, tô deitadinha aqui, mas eu vou fazer. Tá Vou bom, levantar, tá? vou fazer. Eu só tô Então, descansando um pouquinho, porque amanhã eu tenho estágio, então eu tô tem que tentando descansar. descansar um pouquinho. Tá, joia. Então vamos combinar então, ó, são 9h32. Quando for 10h20, a gente retorna, pode ser? Será que dá tempo? Vocês conseguem fazer? Acho que meia hora vocês Pode sim. Então tá bom. Quantas linhas e quantas colunas, professor? Bom, na verdade, assim, eu não tenho muita noção porque eu não sei qual a quantidade de insumos que vocês trabalham. Depende, isso varia muito de um setor para o outro do hospital, né? Por exemplo, se você for para um setor de sutura, você vai ter muito mais uso de gás, aí entra linha de sutura, agulha de sutura, né? Se você for só para uma sala de injeções, você vai usar muita seringa, vai usar muito scalp, soro, algodão, gás, álcool, essas coisas, né? Então, depende muito do setor que vocês estejam. Eu tô em 5 áreas, então vou escolher uma que Escolhe eu uma. atuo mais Aí, se você for esperto, escolhe a que consome menos insumos, né, que dá menos trabalho. Professor, Oi, querido. quando eu seleciono a coluna, Sim. aí eu tenho que colocar para salvar, é isso? Não precisa só para ser. Aqui não precisa salvar. Olha só, eu selecionei aqui a coluna da descrição do insumo. Isso. Você está querendo estilo de célula que você está fazendo? Porque eu estou tentando fazer aqui. Eu já escrevi tudo que os senhores pediam. Uhum. Aí eu tenho que fazer a planilha, né? Isso. Fechar a planilha direitinho. Então, aí o senhor falou, aí como que eu faço para me fechar essa planilha? Depois que você tiver com ela toda pronta? Ou para aprontar a planilha? Para aprontar a planilha. Então, olha só, aqui nós temos várias formas de fazer. Eu mostrei 3 formas aqui. Eu posso selecionar aqui a planilha e eu montar manualmente. Isso. Eu venho aqui, ó. Não, seleciono... professor, peraí. Peraí. Mas onde que o senhor clicou para selecionar, meu Deus? Ó, posiciona. Posicionei na primeira. Tá? Uhum. Eu vou clicar e segurar e vou arrastar aqui o dedo. Tá. Peraí, então. Peraí, rapidinho. Professor, quem não tem mouse, como é que é mesmo? Para quem não tem o mouse, porque você está usando o que? O notebook ou... Notebook. Então, eu estou no notebook também, a mesma coisa. O notebook, ele tem aquele touchzinho, a parte de baixo dele são os botões do mouse. Do lado esquerdo é o botão esquerdo do mouse, do lado direito é o botão direito do mouse. A parte de baixo, o rodapézinho do touch, ele funciona como botão. Mesmo que não tenha um botão desenhado, por exemplo, o meu não tem botão desenhado. Vê, ó. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vai segurar do mesmo jeito? Sim, eu vou tirar uma foto aqui do meu touch e mostrar para vocês no celular. Tá, eu arrastei e foi, professor. Aí o que eu faço? Isso, aí agora você está com ele selecionado,
Aí aqui você Ah, tem, ó, do lado, aqui na parte superior, no grupo estilo, você tem como peraí. Onde que está estilo? Ai, meu Deus. você está usando qual Excel? Do computador ou do celular? Do computador, é porque eu tenho que olhar no Ah, então olha celular só. É, e no ficar no computador. computador, Ah, você vai na guia ah. início, Isso, isso. E aí depois, início, peraí. achou a guia início? Não sei. Aqui, Qual é peraí. qual o seu Word? O seu Excel? É o 2007 ou... É o 2007. Então, Peraí. 2007 tem a guia início, Tem não. não tem? Quais são os nomes das Não, guias que tem? Página inicial, o que você tem aí? não, tem aqui, ó. Deixa eu ver. Acho que tá do outro lado, peraí. Não, peraí, professor. Ai, meu Deus. Vocês não estão acreditando? Vocês não acreditam quando eu falo? Ó, tem aqui arquivo, editar, exibir, inserir. Ah, deve ser aqui embaixo, peraí. Novo, salvar. Não, não é, não é. Ai, não sei. Já sabe o que que deve ser? Ah, o seu Office, ele não dá, que o meu é 2007 Professional. O seu deve É ser. o meu antigo. Não, esse aqui 2007 é o mesmo ano de produção, só que mesmo no 2007 existem várias versões. Tem tem o básico, que é o Home, né, o Office Home. Aí tem Aham. o Ah, tem professor, então. o Pro e tem o Professional, que é a mesma Meu, coisa, né? meu marido não está aqui, ninguém está aqui. Não, Então deixa, não, depois você faz com calma, tá? Para quem está fazendo então um tá. notebook que não sabe como é que usa os botões, ó, aqui ó, é a foto do meu touch, tá vendo? Aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, onde tem essa linha branca no meio, são os botões. De um lado é o botão esquerdo, do outro é o botão direito, tá? Então eu passo o dedo do mouse no touch para selecionar e fico com o botão segurando, né, para poder marcar que o mouse está clicado, entendeu? Ah, já vi. O meu está lateralmente. O meu não fica não, professor. O meu só é um quadrado preto, sem parte nenhuma branca, e eu clico e seguro e não seleciona nada, não. Você clica e segura na parte esquerda, É, você vai, posiciona o mouse onde você está, vai na parte inferior esquerda, bem no cantinho, clica e segura e passa o mouse e vê se ele vai selecionar. agora sim. Isso aí. Agora, A mesma coisa serve para você, é, se você quiser usar o botão direito do mouse. Você vai no canto inferior direito, clica que vai aparecer o menu do botão direito. é bem no cantinho. É, bem no cantinho. Ok? Bom, então fica aí a nossa atividade, 10h20 a gente se encontra, tá? Quem tiver com problema aí que não tiver conseguindo fazer, não tem problema. Você faz depois me envia, tá? Pode enviar por aqui ou por e-mail, tá bom? Eu vou parar aqui a Professor, gravação. Oi? deixa lá naquela página, deixa na página do Excel para a gente dar uma olhada. Isso, muito obrigada. Deixa eu só, antes de eu deixar aqui, deixa eu só parar aqui a gravação, que senão eu não consigo parar. Peraí. Pronto. Vou deixar lá no Excel.